Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gisele e nesse vídeo de hoje eu estarei respondendo as perguntas que eu mais recebo sobre homeschooling, tá bom? Eu já fiz um vídeo com uma introduçãozinha básica de como que funciona o homeschool, eu dei uma pincelada, mas hoje eu quero estar respondendo algumas perguntas que as pessoas fizeram no vídeo. E a partir de então, e umas perguntas que eu mais recebo no dia a dia. Primeira pergunta: o que te fez tomar a decisão de homeschool as suas filhas? Bom, essa é uma pergunta, ela é a chave de tudo, tá? Eu sei que cada família opta esse método de educação por escolhas individuais. Cada família tem um motivo ou tem alguma razão pelo qual eles optam por esse método educacional que é, né, educação domiciliar. Para mim, tive uma convicção que era o que Deus estava nos chamando, é aquilo que Deus estava nos direcionando à minha família. Não tinha um motivo, não teve nada na escola, não era nada acadêmico, não nada por um motivo específico, simplesmente eu ouvi o Espírito Santo de Deus me chamando para essa caminhada, ok? Não me pergunta por quê, eu não sei te explicar, eu simplesmente senti essa convicção de que era aquilo que Deus estava nos querendo por um momento determinado. Eu não sei exatamente por quanto tempo, se vai ser durante a caminhada toda do ano escolar das minhas filhas, se seria só por um momento determinado. Mas até hoje eu sinto essa convicção ainda, ok? Então foi esse o motivo pelo qual eu escolhi homeschool as minhas filhas. Eu senti que Deus estava nos chamando para essa fase da nossa vida, para que nós possamos estar estudando dentro de casa, em família, em unidade, princípios da palavra de Deus e focalizar mais nas coisas eternas do que nas coisas terrenas, ok? Esse foi o motivo pelo qual eu escolhi o homeschool. Essa é a primeira pergunta e a mais comum. A outra pergunta: seu marido apoiou você nessa decisão? Olha, eu sei que talvez você que está assistindo esse vídeo está passando pelo mesmo que eu passei. De início, quando eu senti essa vocação, né, no meu coração, meu marido não apoiou muito, não. Ele era bem contra, para falar a verdade. Ele não gostava nem de ouvir falar no assunto. Ele falava não, que não é uma boa ideia. Ele achava que ia me supercarregar demais, que as meninas iam perder socialização na escola, que as escolas que elas estavam era muito boa academicamente, não tinha necessidade. Ele não via nenhum benefício, não via nenhum motivo pelo qual a gente deveria estudar. Então eu fiquei orando e analisando durante uns 2 anos, foram quase 2 anos, pelo menos 2 anos acadêmicos dela, né? 1 ano e meio, orando e pedindo ao Senhor, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida, para a nossa família, que o Senhor venha amolecer o coração dele, venha mudar o ponto de vista dele, e que ele venha concordar, porque eu não vou começar uma caminhada contra a vontade dele de jeito algum. Então foi exatamente o que aconteceu. Com o tempo ele foi amadurecendo a ideia e até que ele concordou em a gente fazer uma fase de um teste. Ele falou, vamos testar, se der certo a gente continua, se não elas voltam para a escola. E eu aceitei e falei, não, com certeza, porque aquilo para mim tinha sido a resposta de uma oração. Eu já via uma mudança no coração dele. Agora, 3 anos depois, que já tem 3 anos acadêmico que nós temos estudado em casa, ele ama muito a ideia, ele não pensa de jeito nenhum em colocar elas de volta na escola. Já é parte da vida dele, ele gosta, ele é completamente a favor, fala com as pessoas, vê muitos benefícios. Então, isso foi eu vi muita mão de Deus nessa área, no coração dele, entendeu? Então meu marido sim é a favor, mas ele não era antes, tá? Se você tá passando por essa fase assim, que o marido não concorda, ore, coloca diante de Deus e peça para que Deus venha abrir uma porta. Eu particularmente não tomaria uma decisão contra a vontade dele,
né, do meu esposo, porque eu sei que eu ia comprar uma briga que não valia a pena. Outra pergunta, você tem que ter diploma de professora para ensinar, para fazer o homeschool? Não, o pai do aluno, né, os pais não têm que ter um diploma de pedagogia ou de nada disso. A única coisa que você tem que ter é um plano educacional, ok? E um currículo, escolher um currículo e um plano que você vai estar usando durante aquele ano escolar, tá bom? Então não precisa de ter, não precisa de ter diploma de professor. Como que você escolhe o método ou o currículo? Bom, aqui nos Estados Unidos tem uma variedade enorme. Quando eu comecei a pesquisar sobre o homeschool, eu fiquei até de cabeça quente, ok? É tanta opção, tanta opção, tanta opção que você fica até sem saber realmente o que usar. Então, como eu senti que aquilo era Deus que estava me chamando, eu pedi para que Deus me guiasse no que seria melhor disso. A minha prioridade era que tinha que ter base bíblica, ok? Ciências, história, eu queria que realmente as minhas filhas soubessem o que realmente é verdadeiro, como que o mundo foi formado, né? A verdade. Então, como que a história dos Estados Unidos aconteceu. Porque aqui nas escolas públicas, além deles focalizar muito no fato da evolução, a história mesmo dos Estados Unidos está perdida. E foi fundada na base bíblica. A Constituição dos Estados Unidos é completamente baseada na Bíblia. Então, para mim, foi fácil decidir, sim. Porque a partir do momento que eu decidi um que seria base bíblica, eu já eliminei todos que não fossem. Então, mesmo com o currículo cristão, tem muitas opções. Então, eu só conversei com alguns amigos, pessoas perto de mim, que usavam esse currículo e elas recomendavam, dizendo que era muito fácil para quem estava começando, para os pais entender, e os alunos gostavam muito, e academicamente era bem conceituado. Então, eu optei pelo método do Abeka, ok? Eu já fiz um vídeo sobre isso e já é o nosso 3º ano usando o método Abeka. Agora, que é difícil escolher, sim. Então, você tem que ir de acordo com com a sua criança. Tem crianças que gostam mais de matemática, tem crianças que gostam mais de leitura, tem crianças que gostam mais de ciência, tem crianças que gostam mais de coisas, né, hands-on, né, de estar fazendo experiência. Então, tem currículo para todo mundo. Então, você tem que ver aquilo que é melhor para você e sua família, que vai adaptar melhor para a sua criança, tá bom? As crianças têm que respeitar os horários direitinho, porque quando você vai para a escola é de 8 a 3 da tarde. O estado exige aqui em Massachusetts que tenha 900 horas, tá bom? 900 horas educacional. Então, como que a gente cumpre essas 900 horas? A gente faz o nosso currículo, demora mais ou menos 4 horas e meia acadêmica, tá? Só estudando, fora o recreio, fora, às vezes, a educação física, que é o gym, né, o recess que elas fazem lá fora. Às vezes a gente vai no museu, isso também conta, porque é aprendizado. Então, às vezes, por exemplo, para as crianças, eu ensino limpeza da casa faz parte do nosso currículo, porque elas têm que aprender as responsabilidades dela como cidadã, como uma pessoa. Então, elas têm a parte de manhã, que elas têm que limpar a cozinha, tem a parte de preparar o lanche, de preparar uma comida. Tudo isso faz parte do nosso currículo. Na escola também tem culinary arts na escola, tem baking class, então tudo isso faz parte do currículo. Então, você faz dentro da sua casa, você pode usar isso também como hora. Aonde você compra os currículos? Olha, eu compro em vários lugares diferentes. Primeiro, o currículo, a base do currículo, eu compro no site da escola, que chama Abeka Academy, ok? Eu compro diretamente do site deles, abekaacademy.com ou então abekabooks.com.
eu compro direto deles. Você pode comprar esse mesmo currículo no christianbooks.com, que às vezes você tem um desconto. Ou, uma vez por ano, em Westboro, tem uma feira de currículos usado. Lá é onde eu tento ir para complementar. Por exemplo, eu compro alguns livros, alguns livrinhos, livros de atividades e algumas coisinhas extras, que é um currículo usado e é bem mais barato do que você comprar na loja, ok? Então, você pode comprar pela internet, você pode comprar também naquelas lojas de livro, na TechNuck, tudo isso vende muitas coisas também, tá bom? E também tem muito currículo online, que você nem precisa comprar. Acho que o K12.com é um currículo acadêmico do estado, é de graça. Eu não uso porque ele não é base bíblica, então para mim ia perder o foco e o motivo pelo qual eu faço homeschool com as minhas filhas. Mas para quem, né, quer um outro currículo secular, eles falam secular, não tem nada demais, ele só não é baseado na Bíblia. Mas você pode usar também. E a faculdade? Seu filho pode entrar numa faculdade fazendo homeschool? Sim, com certeza. Eles entram na faculdade normal, pode ir para um community college aqui nos Estados Unidos, ou pode ir para qualquer faculdade. A cada ano que passa, está muito mais bem conceituado e mais bem aceito nas faculdades. O que o seu filho tem que estar preparado é para fazer aquele SAT, que é um teste, e um placement test na faculdade. Vai depender do seu filho, de como que ele se sair na hora de fazer aquele teste. Entendeu? Aí os seus filhos fazem teste, tem que fazer o MCAS, aquele teste do governo, todo ano? Não, você não é obrigado a fazer o teste do governo. Porque esse teste do governo não é para medir o acadêmico do seu filho, e sim para medir como que está as escolas, como que está indo as escolas, ok? Então não existe, esse teste é só para quem faz parte do sistema de escola pública. Nem escola privada e nem quem é homeschool tem obrigação de fazer esse teste. A minha filha não faz teste. No final do ano, esse ano que passou, foi a primeira vez que eu resolvi testar elas, só para mim ter uma base de como tá o acadêmico. Eu resolvi comprar um teste na internet, não é do estado, ele é um teste de todos os estados, né, dos Estados Unidos, que mede a nível nacional o acadêmico do seu filho. Então, a minha filha fez e ela está muito bem academicamente, ela está na average e algumas matérias até acima da média. Então, assim, elas estão muito bem, mas eu fiz só pra mim ter uma paz mesmo dentro de mim. Você não teve medo quando você pensou sobre isso? Você não tem insegurança? Como que foi a sua decisão para fazer o homeschool? Olha, eu confesso pra vocês que no começo, quando eu senti isso no meu coração, eu senti muito medo, muita insegurança. Eu falava, isso é coisa da minha cabeça, eu não tenho preparação nenhuma para fazer isso, eu não tenho paciência, eu não tenho cancha, eu não tenho preparação, eu não tenho um diploma de professora, e eu não fui para faculdade para isso, eu não tenho qualificação, eu não tenho como fazer isso. Tudo isso passa pela cabeça da gente. Então eu conversei muito com algumas mães, né, com uma amiga minha da Flórida, Conceição, liguei pra ela me deu algumas orientações, eu conversei com uma outra mãe, então eu fui conversando com as mães e fui orando e foi abrindo a minha mente, pesquisei muito, mas mesmo assim, no dia que eu tomei a decisão de Senhor, eu vou cumprir esse chamado, mesmo assim eu me senti muito insegura. E você como mãe, você se preocupa com o bem-estar do seu filho. Claro que eu acho que nenhuma mãe quer fazer isso imaginando que estaria prejudicando o seu filho, e sim que você está fazendo o melhor para o seu filho. Então, no início é muito inseguro mesmo. Eu tive muitas questões, mas dentro de mim eu tinha uma convicção de que aquilo era o que o Senhor queria para a minha família. Então, assim, cada dia mais Deus tem colocado mais conforto no meu coração e me dando mais confiança. Tá bom? A outra pergunta.
É possível trabalhar e fazer um homeschool? Sim, é possível. Para quem me conhece sabe que eu trabalho. Eu sou corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos e eu trabalho e faço o homeschool das minhas filhas. Tudo é questão de prioridade, tudo é questão de organização. Então, o método que eu faço, eu organizo o meu tempo para investir amanhã com as minhas filhas, a parte da manhã é com elas, e às vezes quando ela está fazendo algum teste, alguma atividade que elas não precisam de mim, eu respondo um e-mail, respondo alguma mensagem, ou respondo alguma ligação. Muito raro, mas às vezes ela tem um tempo, então quando elas estão de lanche, tem um breakzinho, é onde que eu checo algum e-mail, respondo alguma coisa. E o meu trabalho é mais na parte da tarde, à noite e no final de semana, que aí elas já não têm escola. Então, para mim, funciona. É um pouquinho estressante, sim, com certeza. Como eu faço, não sei. Mas, pela graça de Deus, tudo tem ido bem, tudo tem se encaixado no seu lugar. Tem dias que é mais estressante, tem dias que não. Mas é possível, sim. Como você dá conta de ensinar 3 crianças em níveis diferentes? Boa pergunta. Olha, eu tenho uma filha de 13 que tá na 8ª série, uma de 8 que tá na 3ª e uma de 4 que tá começando a fazer o pré-escolar esse ano. Bom, como que faço para ensinar as 3 ao mesmo tempo? Muito fácil. A minha mais velha, o método que nós adaptamos e escolhemos para ela é um método autodidata, ok? Ela mesma aprende muito da matéria sozinha. Ela lê o livro e ela revê e ela se ensina mesmo muitas matérias. O currículo em si é em estilo vídeo, né? A aula, e ela absorve aquilo e às vezes a gente conversa e dá uma pincelada, a gente passa a matéria com ela após ela assistir o vídeo aula, ok? A minha responsabilidade com ela é simplesmente dar a elas os testes e os exames e corrigir o dever que ela faz. Então, ela é bem independente. Então, quando eu tô ensinando a minha do meio, a de 8 anos, eu dou uma atividade para pequenininha, enquanto eu passo a matéria com a do meio, aí enquanto ela tá fazendo uma atividade, eu dou atenção pra Isabela, que é a menor, e assim vai. Elas estudam tudo no mesmo cômodo, nesse quartinho que a gente tá aqui, que é no meu basement, que a gente fala do homeschool room. Cada uma tem sua mesinha ali, depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. E tudo junto, elas não gostam de ficar separadas. Às vezes, quando tem que fazer um teste, eu coloco uma lá em cima, uma aqui e tal, para elas não se interromperem uma à outra. Porém, elas não gostam de ficar separadas, elas gostam de ficar juntas. Então, é possível sim. Eu mesmo eu tenho uma amiga que ela dá aula para os 2 filhos de matérias separadas também. Tão possível como um professor que dá aula para 25 alunos. Já pensou nisso? Um professor, 25 alunos. Cada aluno em um nível acadêmico diferente. Por mais que a matéria seja a mesma, a absorção do aluno é diferente. Então, é praticamente a mesma ideia. Entendeu? Cada um tem um minuto, um tempo, 1 a 1 com o professor. Gisele, você viu diferença na vida da sua filha academicamente desde que ela começou o homeschool? Sim, demais. Muita diferença. Tanto acadêmica, porque o estudo é 1 a 1. Ao invés de ser 1 a 25, 1 a 20, é 1 a 1. Então, a atenção é 100% retida. Não tem pressa. Se ela não entendeu alguma coisa, ela não tem que ficar levantando a mão e esperando. Mãe, professora. Ou a mãe, como muitos alunos que às vezes, se não entendeu, fica por aquilo mesmo. Porque eles têm vergonha de levantar a mão, de fazer uma pergunta. Você imagina que vergonha? Principalmente no ano agora de 2016, que tudo é bullying, que tudo é vergonhoso. Se você não sabe, você é o burrinho da classe, ninguém quer ser o burrinho da classe. Então, muitos alunos terminam a escola, tem aquela notinha só para passar, mas não retém nada porque tem vergonha de perguntar.
Então não existe isso aqui em casa. Se elas não entenderam, a gente para tudo e passa aquela matéria até elas entenderem. Enquanto elas não entenderem, a gente não muda a matéria. Então, realmente, elas aprendem mesmo. O nível de retenção acadêmico não é 100%, mas é praticamente 100%. Porque enquanto elas não entendem aquela matéria que foi explicada, a gente não precisa ir para a próxima, ok? Então, academicamente, eu vi uma mudança grande. Comportamento nem se fala. Nós em família, muito diferente, muito diferente. Nós temos mais comunicação um com o outro, nós temos mais carinho, mais diálogo. Então, assim, é muito diferente um comportamento desde que nós começamos o método de homeschooling, ok? Eu vi um comportamento muito grande, a vida da minha filha em questão do crescimento dela na fé em Deus. Tudo isso mudou muito, 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 muito de água pro vinho, ok? Ela ainda continua sendo uma adolescente de 13 anos, que vai brincar com as amiguinhas dela. Não deixa de ser criança. A minha maior meta é que elas tenham um formato de Cristo formado nelas. Eu quero que elas sejam discípulos e que ela tenha uma formação minha, ok? O que é importante do homeschool? Você formar o seu filho aquilo que você é. E não aquilo que o mundo quer que eles sejam. Porque já pensou sobre isso? Se seu filho fica 8, 9 horas dentro de uma sala de aula, ali eles têm tantos modelos para tomar e com você tem 2, 3 horas por dia, como que você vai formar o seu caráter nele? É mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Então, quando ele está dentro de casa com você, ele vai ser o espelho daquilo que você é. Pode ser um ponto bom, pode ser um ponto ruim, né? Por exemplo, a minha filha hoje, ela conversa quase igual eu. Com as mesmas gírias, com os mesmos sotaques, aquela coisa toda. Mas ela está sendo uma réplica daquilo que eu sou. Então, o ponto interessante é isso, uma mudança muito, muito radical eu vi na vida delas. O que você faz com a sua filha de 4 anos? Olha, eu não sou aquela pessoa contra a educação para crianças de 4 anos, não. Eu sou contra o excesso de estímulo para crianças. Não é minha praia. Eu acho que a criança tem que ser criança. Eu acho que a criança, ela não tem que ser super overstimulated, em inglês se fala. Não, na meu modo de pensar, minha opinião, minha Gisele Guimarães, não vejo necessidade de uma criança de 4 anos passar o dia inteiro em uma sala de aula para aprender a ler. Qual benefício vai ter uma criança de 4 anos ler? Que lindo, se ela faz, é avançado, sim. Mas meu modo de pensar é que às vezes isso é mais como um ego dos pais, em saber que tem um filho super inteligente, acima da média. E pra mim isso não é uma prioridade. Eu quero que a minha criança seja criança. Eu quero que ela brinque, que ela explore, que ela aprenda. Eu não adoto aquele método unschooling também, que ela aprende somente quando ela quiser, não. Porém, eu acho que o momento certo ainda não é. Ela faz aula em casa? Sim, eu ensino ela, eu ensino a letra, eu ensino o abecedário, mas nada formal. Hoje mesmo, ela estava cansada. A gente ia passar matemática, alguns números, algumas coisinhas assim básicas, e ela falava que não queria. Eu falei, ok, tudo bem, vamos dormir. Peguei ela, levei ela pra cima, dei um lanchinho pra ela, botei ela na cama e ela dormiu 1 hora, 2 horas, acordou super bem. Quero que ela pega amor e vontade pelo aprendizado. Se eu ficar forçando, ela não vai ter esse desejo de aprender. Então, eu ensino ela quando ela pede, ok? Todos os dias de manhã, a gente desce, cada um senta na sua cadeirinha e a gente começa o nosso dia escolar, falando sobre a Bíblia, e ela vai nas letrinhas dela, ela tem as atividades dela, mas nada forçado, nada
super estímulo. Eu não adoto esse método para a minha casa, para as minhas filhas. Assim, esse é o meu modo de pensar. Crianças que é gênio. Pra mim, o gênio é gênio. Você não precisa ficar forçando. Se a criança é um gênio, ele vai aprender praticamente nele mesmo, sozinho. Ele vai aprender a ler, ele vai aprender o negócio. Não precisa forçar. Se tiver forçar muito a barra, é porque aí já não é a criança super inteligente, super adotada, que eles falam. Aí é o pai querendo tanto nele que ele fica empurrando aquilo na criança. Não é o método que eu adapto com as minhas filhas, não. Bom, por hoje é só. Eu acho que eu já respondi muito, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu só quero deixar um recadinho pra você que tá pensando, que tem orado, que tem sentido no seu coração de começar a fazer o homeschool com a sua família, com seus filhos, que você venha dizer sim para Deus. Não diga não. Ora mesmo e busca, se for isso que o Senhor tem para a sua família, Ele vai te capacitar. Medo, insegurança, isso é comum, é normal. Todos nós temos. Mas aquele que te chama para a obra é o mesmo que te capacita para conquistar, para cumprir. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Até a próxima.